Fazer caminhadas é uma ótima maneira de se conectar com a natureza, mas há trilhas de caminhada em todo o mundo que exigem um pouco mais de delicadeza e concentração, desde caminhos estreitos esculpidos em penhascos íngremes, até passagens perigosas nas montanhas. Aqui estão as 15 trilhas de caminhada hiperperigosas que provavelmente o deixarão suando. Número 1. Huayna Picchu, a trilha mortal para Machu Picchu. Machu Picchu é um destino dos sonhos para viajantes de todo o mundo, e todos querem levar para casa uma foto desse lugar mítico, mas essa foto não mostra os riscos envolvidos na jornada para chegar lá. Os caminhantes têm que subir mais de 30 metros de degraus íngremes em uma distância de menos de 1 quilômetro. Uma trilha tão intensa e perigosa que foi apelidada de Trilha da Morte. Essa etapa adicional da trilha da montanha Huayna Picchu é uma das seções mais arriscadas da famosa trilha Inca, que leva às ruínas de Machu Picchu. Se você cair, não haverá nada para pegar lá no fundo, exceto as rochas peruanas que o aguardam. Mesmo assim, as vistas de tirar o fôlego das ruínas antigas do topo valem um esforço. Entretanto, muitos dos turistas que sobem esses degraus incas todos os anos estão suficientemente preparados. O caminho é de difícil manutenção e partes do degrau de pedra estão se deteriorando. Além disso, a única coisa em que você pode se segurar é uma velha corda de aço. As montanhas dos Andes costumam ficar envoltas em nuvens e neblina. Portanto, é aconselhável não tentar a escalada em condições climáticas incertas. Se você não conseguir ver para onde está indo, poderá correr perigo. A inclinação da trilha também é subestimada, principalmente na descida. Imagine mais de 300 metros de degraus íngremes em menos de 1 quilômetro. A descida pode ser difícil e cansativa. Número 2. O Monte Washington, a 1997 metros acima do nível do mar, é o ponto mais alto de New Hampshire. No entanto, ele também é conhecido como um dos lugares mais inóspitos do planeta. É também o lar de uma das trilhas de caminhada mais perigosas do mundo. A montanha é o ponto de convergência de várias trilhas de tempestades, resultando em condições climáticas imprevisíveis e potencialmente mortais. O céu limpo oferece vistas espetaculares em todas as direções, mas não raras. Ventos com força de furacão passam pelo cume em uma média de 110 anos por ano, e as estruturas mais próximas precisam ser ancoradas na rocha para evitar danos. Escalar o Monte Washington é uma verdadeira provação, pois mais de 130 caminhantes perderam suas vidas aqui, devido a avalanches e à subestimação das condições climáticas. A equipe em tempo integral e os voluntários se reservam a cada 8 dias em um observatório próximo ao cume, onde o clima costuma ser tumultuado. É comum ver caminhantes mal equipados com camisetas e shorts, sendo incentivados a voltar imediatamente. Apesar das condições climáticas desastrosas, os caminhantes mais preparados podem escolher entre 12 rotas principais até o cume. Os demais podem optar pela rota de carro ou pela ferroviária COG. Embora a maior parte da COG tenha mudado para locomotivas a biodiesel, ainda há uma excursão diária em uma locomotiva a vapor. Os nativos da região chamam o Monte Washington de Edge ou de Godshock, em referência à força mística da montanha. A natureza selvagem e imprevisível da montanha faz com que ela pareça viva, e os ventos violentos perto do cume podem atingir velocidades de 370 km por hora. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Número 3. O Parque Nacional de Cancún é um destino emblemático para os amantes da natureza e da aventura. Localizada na costa do sul da Gana, na África Ocidental, com sua incrível flora e fauna, essa reserva natural atrai milhares de visitantes todos os anos. Mas é a caminhada pelo dócil que é a verdadeira atração. Aqui os visitantes podem descobrir uma parte inacessível da selva, graças a uma trilha de pontes suspensas precárias que oferecem vista de tirar o fôlego da área ao redor. Ao caminhar pela densa selva tropical de Cancún, os visitantes se sentem como se estivessem voando entre as árvores em uma experiência única. A Canopy Trail foi concebida por uma equipe de engenheiros e ecologistas locais, que buscavam promover o turismo sustentável e o ecoturismo no Parque Nacional. Sua ideia era criar uma passarela elevada atrás do dócil, para oferecer aos visitantes uma experiência única e envolvente. Inaugurada em 1995, o passeio pelo dócil consiste em 7 pontes suspensas, todas penduradas em árvores a mais de 39 metros acima do solo e com mais de 304 metros de passarelas. As pontes parecem frágeis, feitas de madeiras naturais, como corda e madeira,
mas na verdade são construídas com materiais sólidos, como cabo de aço e alumínio, e equipados com redes de proteção para garantir a segurança dos visitantes. Embora essa caminhada possa parecer assustadora para alguns, ela é, na verdade, relativamente segura, desde que os visitantes não movam muito as pontes. As pontes foram projetadas para suportar uma certa quantidade de peso e tensão, mas é importante seguir as instruções de segurança para evitar qualquer risco de acidente. Número 4. No belo Parque Nacional de Zion, em Utah, fica Angel's Landing, uma caminhada que pode ser assustadora. Com suas encostas íngremes e curvas fechadas, essa caminhada não é fácil. Um passo em falso e você corre o risco de cair no vazio. É uma caminhada que exige uma boa dose de coragem e concentração. Mas a recompensa é uma vista de tirar o fôlego das montanhas ao redor. A trilha Angel's Landing começa no início da trilha principal e passa por várias áreas com nomes pitorescos como Frigo Canyon e Waters Lasses. Os caminhantes dessa trilha enfrentam inclinações íngremes, curvas fechadas e penhascos íngremes que podem ser assustadores para os mais aventureiros. Essa caminhada não é para os fracos de coração, mas para os corajosos. Ela oferece vistas panorâmicas de tirar o fôlego da natureza ao redor. No entanto, cuidado com o calor, pois essa região está frequentemente sujeita a altas temperaturas. Portanto, é essencial levar bastante água para evitar o risco de desidratação. Os caminhantes devem estar bem equipados para enfrentar as difíceis condições climáticas que podem ocorrer nessa trilha. Eles devem ser capazes de suportar o calor, o vento, a precipitação e as mudanças de temperatura. A trilha termina no cume de Angel's Landing, onde algumas árvores oferecem uma sombra bem-vinda para os caminhantes exaustos. O cume oferece uma vista de tirar o fôlego da região circundante, com montanhas majestosas e paisagens de tirar o fôlego. No entanto, essa vista não é isenta de riscos, pois as encostas íngremes e os penhascos podem ser perigosos se não houver cuidado. A trilha em si é bastante robusta, mas há muitas voltas e reviravoltas, e as encostas íngremes a tornam uma tarefa mentalmente desafiadora, até mesmo para os caminhantes mais experientes. Portanto, é importante tomar seu tempo e ter cuidado para evitar acidentes. Número 5. A Napoli Coast do Havaí é um local de tirar o fôlego, que é fácil de reconhecer. Com penhascos íngremes e vales estreitos que só projetam para o mar, não é de se admirar que essa costa seja um destino popular para os viajantes de todo o mundo. A trilha Kalalau é a melhor maneira de conhecer essa beleza natural de perto. Essa trilha de 11 milhas, a aproximadamente 17,7 quilômetros, é bem conservada, mas íngreme, oferecendo aos caminhantes uma experiência inesquecível em uma ilha tropical. A trilha leva os caminhantes por penhascos marinhos imponentes e por vales tropicais exuberantes, repletos de pássaros exóticos e riachos em cascatas. As primeiras 2 milhas da trilha são uma caminhada popular de um dia e oferece um vislumbrante da beleza que guarda os visitantes. Entretanto, para ir além do vale, os caminhantes devem ter uma permissão para acampar durante a noite. A trilha até a espetacular Hanakapiai Falls, com cerca de 91,4 metros, e além dela é recomendada apenas para caminhantes experientes. Embora a trilha esteja aberta durante todo o ano, chuvas imprevisíveis podem ocorrer de outubro a maio. Para os caminhantes confiantes que desejam vivenciar todo o esplendor da trilha Kalalau, recomenda-se começar de manhã cedo. A caminhada de 11 milhas, aproximadamente 17,7 quilômetros, que dura um dia inteiro, até a costa, onde o Pacífico bate e as praias idílicas de areia o aguardam. É um desafio assustador, mas vale muito a pena. Descobrir Hanakapiai e a isolada Kalalau faz dessa caminhada uma experiência que vale cada passo árduo. A trilha Kalalau é uma experiência realmente imperdível para qualquer caminhante. É uma jornada que recompensa os corajosos e experientes com algumas das paisagens mais deslumbrantes do mundo. Portanto, se estiver disposto a encarar o desafio, pegue seu equipamento e vá para o Havaí, para uma aventura inesquecível. Número 6. Camp Moore é uma caminhada desafiadora e extenuante que se estende por aproximadamente 14,5 quilômetros, de ida e volta, até o cume do Monte Rainier. Os caminhantes começam sua jornada na Skyline Trail, onde podem apreciar a beleza da natureza com uma variedade de flores silvestres coloridas por pouco mais de 3,2 quilômetros. No entanto, a caminhada se torna cada vez mais difícil, pois os caminhantes precisam escalar o Moore Snowfield. Embora essa seção não seja uma geladeira, ela retém neve o ano todo. Os caminhantes precisam navegar por uma rota não sinalizada com uma queda vertical de mais de 884 metros e uma distância de 3,2 quilômetros na dimensão externa branca.
Se eles não se desviarem muito para a esquerda ou para a direita, poderão encontrar fendas em penhascos nas geleiras ao redor. O Camp Moore foi projetado para os caminhantes mais experientes, e embora possa parecer perigoso, essa primeira sessão não é a mais difícil. As condições climáticas são muito imprevisíveis nessa região, com tempestade de neve e ventos fortes que podem ocorrer a qualquer momento. Os caminhantes precisam estar bem preparados para todas as eventualidades e levar grampos, um machado de gelo, roupas apropriadas e um kit de primeiros socorros. Mais de 90 caminhantes perderam a vida nessa rota e 294 mortes foram registradas na montanha. Os caminhantes mais experientes sabem que a montanha é imprevisível e exigente. Dito isso, o Camp Moore oferece uma experiência incrível e inesquecível para os caminhantes que têm a resistência física e a determinação mental para enfrentar o desafio. A subida até o cume oferece vistas de tirar o fôlego das montanhas e vales ao redor. Embora seja possível fazer a caminhada sem um guia, a maneira mais segura de aproveitar essa experiência é com um guia profissional e experiente. Número 7. Se você está procurando um lugar para superar seu medo de altura, o Monte Huashan, na China, é o lugar certo para isso. A escalada do Monte Huashan é uma tradição secular para os corajosos caminhantes que chegam ao cume. Os templos budistas e taoístas oferecem refrescos, incluindo o que alguns consideram ser a melhor xícara de chá do mundo. Mas talvez o motivo de ser tão delicioso seja a emoção da aventura. Qualquer chá é extraordinário depois de uma viagem como essa. Os visitantes chegam aos templos pelas famosas escadarias celestiais esculpidas no cume do norte ou por um caminho feito de tábuas de madeira fixadas na lateral da montanha sul. Às vezes, até mesmo as tábuas de madeira desaparecem e os alpinistas são forçados a usar pequenas cavidades na rocha. Esse destino é muito popular entre os caçadores de emoções, o que explica o fato de ter ficado tão lotado ao longo dos anos, aumentando o medo dos visitantes. Um leve empurrão de um turista apressado atrás de você pode fazer com que você se lance em direção às escadas celestiais, não exatamente como você havia planejado. Embora o Monte Huashan seja uma das trilhas de caminhada mais assustadoras, vale a pena se distrair para admirar as vistas de tirar o fôlego do cume. Muitos recomendam ficar para assistir ao nascer do sol do cume. Embora a caminhada leve apenas cerca de 9,7 km de ida e volta, o que significa escalar a montanha no escuro. Número 8. A trilha Kokoda fica nas profundezas das selvas da Papua Nova Guiné e é uma das caminhadas mais perigosas e fascinantes do mundo. A caminhada de 96 km pode levar até 2 semanas para ser concluída. Por que tanto tempo? Simplesmente porque a região é frequentemente sujeita a condições climáticas extremamente difíceis, com chuvas torrenciais à tarde, caminhos lamacentos até os tornozelos, raízes de árvores com tentáculos e condições particularmente escorregadias, para piorar a situação. A trilha Kokoda é totalmente isolada, o que significa que não há ajuda por perto, nem de rede telefônica. Se as coisas derem errado, e é provável que deem, a situação pode se tornar crítica. Em 2009, a trilha custou a vida de 13 australianos, forçando as autoridades a aumentar a segurança das rotas nos últimos anos. Como resultado, as permissões agora devem ser compradas com antecedências e todos os visitantes devem fazer a trilha com um guia aprovado, permitindo que as comunidades locais também se beneficiem do turismo. Mas uma trilha de 2 semanas também significa muito acampamento. E estamos na selva, onde as condições podem ser difíceis, mesmo com um tempo bom. Espere dias em que as roupas grudem na pele por causa do calor e da umidade, e noites frias e difíceis. Esse é um dos lugares mais remotos do mundo. Os organizadores recomendam treinar por um ano inteiro antes de partir para a trilha Kokoda, para fins históricos. Vale a pena observar que grande parte dessa trilha foi onde o Império do Japão lutou e foi derrotado pelas forças aliadas australianas e papuanas durante a Segunda Guerra Mundial. Número 9. O Labirinto. A costa oeste dos Estados Unidos possui algumas das paisagens mais deslumbrantes do país, mas algumas dessas paisagens também podem ser as mais perigosas. Se não são os insetos que o picam e o sol que pode matá-lo. Entretanto, quando se trata de caminhar pelo labirinto, é a própria geografia que se mostra mais perigosa. Localizada no Canyonlands National Park, em Utah,
O labirinto faz jus ao seu nome. Ele consiste em uma série de gargantas, formações rochosas e cumes que formam um verdadeiro labirinto natural, geralmente feito de rocha vermelha lisa. As formações rochosas são estranhas e magníficas, dando aos caminhantes a impressão de estarem atravessando uma terra marciana. No entanto, os guardas florestais alertam os caminhantes imprudentes e enfatizam a importância de atravessar o labirinto com um itinerário detalhado, meios de comunicação confiáveis e vários planos de reserva. Afinal de contas, trata-se de um labirinto. Os maiores perigos que os caminhantes podem encontrar no labirinto incluem mudanças repentinas no clima, que geralmente resultam em inundações repentinas, quedas de pedras e becos sem saída. Tudo isso pode significar um fim doloroso para o que era para ser uma excursão divertida. Felizmente, não houve mortes acidentais na área, mas isso se deve em parte ao fato de poucos caminhantes se aventurarem a explorar essa parte remota e perigosa do Canyonlands National Park. Se estiver em busca de isolamento, essa trilha é uma ótima maneira de obtê-lo. Número 10. A Drakensberg Crossing tem um nome que lembra a trilha que leva à passagem final de um jogo de videogame. Essa trilha de 64 km atravessa o Natal National Park. Essa caminhada existe uma estadia mais longa do que alguma das outras trilhas desta lista. E embora não haja regras ou regulamento estipulando que você deve fazer toda a caminhada, essa é uma daquelas trilhas que vale um preço do ingresso para quem se atreve a fazer tudo. O caminho começa com 2 escadas de corrente velhas e enferrujadas, que levam os caminhantes até o cume e os iniciam em uma mistura de caminhos de pastagem e rastros de animais que compõem a maior parte da travessia. Isto é apenas uma amostra do que está por vir. Mas vale a pena percorrer todo o caminho, pois há vistas incríveis em cada centímetro da trilha. Um dos pontos de vista mais famosos é conhecido como Ham's Feeder, um penhasco com 3 vezes a área de superfície de Land Captain no Yosemite National Park. Embora as vistas valham um esforço, elas existem porque a travessia de Drakensberg é uma das seções de terreno alpino mais expostas da Terra. Isso significa muitas condições climáticas desafiadoras. Portanto, fique de olho no clima e esteja preparado para se abrigar no local, se ele mudar rapidamente, pois é aí que as coisas podem ficar realmente assustadoras. Número 11. O Caminito del Rey, o Caminho do Pequeno Rei, foi originalmente construído como um ponto de acesso à usina hidrelétrica local. Atualmente é uma das trilhas de caminhada mais perigosas do mundo. O Caminito del Rey é um caminho de 2 km de concreto e aço, através do abismo de El Toro, que se estende por mais de 30 metros abaixo do caminho do penhasco acima. Se você tem medo de altura, fique longe desse caminho. De fato, o caminho foi tecnicamente fechado ao público, mas isso nunca impediu que os caçadores de emoções e os aventureiros fizessem essa perigosa peregrinação. Isso tornou a caminhada ainda mais perigosa, já que muitas seções da trilha desmoronaram e os caminhantes tiveram que navegar por seções perdidas de até 3 metros, e em algumas seções com uma queda de 30 metros abaixo de você, o que não é pouca coisa. Finalmente, em 2015, a trilha passou por pequenas reformas para torná-la menos perigosa, mas não mudou muito. Essa é realmente uma caminhada por sua própria conta em risco. Você precisa estar em ótima forma para enfrentá-la, e equipamentos de qualidade são imprescindíveis, especialmente quando você se deparar com a passarela suspensa de 9.500 pés de comprimento. Mesmo os caminhantes mais experientes levam cerca de 5 horas para concluir esse circuito.